Olá pessoal, meu nome é Vanessa e hoje iremos falar a respeito do texto dissertativo argumentativo. Desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Bom, para quem já me acompanha aqui, já viu as 5 competências do Enem nos IGTV e também já viu a introdução de texto. O que tem que ter na introdução do texto dissertativo argumentativo? E um dos principais pontos em relação ao texto dissertativo e argumentativo na introdução que já vimos é a questão da apresentação do assunto, apresentação desse tema e de uma tese. Lembra que eu falei sobre tese? O que é tese? Tese é como se fosse a coluna vertebral do ser humano, é o que sustenta, né? Então, não tem como você fazer um texto sem apresentar na introdução a sua tese. Tá, e o desenvolvimento? Quais seriam aí as estratégias? Porque a gente já sabe, que eu já falei isso com vocês, que escrever um bom texto é uma questão de técnica. A gente não pega o texto ali e simplesmente, vou escrever na hora sem técnica nenhuma. Você pode até fazer isso, mas a nota vai ser boa? Garanto pra você que não. Então, usem essas técnicas aqui. Desenvolvimento do texto. O que tem que ter nele? Você vai, nada mais nada menos, que argumentar a respeito da sua tese. Então, foca na tese e já pega as palavras-chave ali, o que você colocou de argumento principal para aquela tese, para explicar aquela tese. Então pense o seguinte, o desenvolvimento do texto dissertativo e argumentativo é o momento que você tem de mostrar ali para o seu avaliador que você sim sabe a respeito do assunto e mais do que isso, que você sabe casar as ideias, relacionar uma coisa com a outra. O seu texto tem que estar, costuradinho, ou seja, a minha introdução tem que ter tudo a ver com o meu desenvolvimento. Geralmente são 2 desenvolvimentos, né? O que eu chamo de D1 e D2, não necessariamente, às vezes você tem uma estruturação de texto diferente, mas geralmente é isso que acontece. O que você pode usar aí de estratégia dentro do seu desenvolvimento de texto? Você pode usar, por exemplo, a relação de causa e consequência. O que seria a relação de causa e consequência? Causa, pessoal, é o motivo de alguma coisa, o motivo daquele tema. Vamos pensar assim. Consequência é o que resultou daquele tema, tá? Então você pode pensar assim, dentro dessa relação de causa e consequência, você pode também trazer contexto histórico, por exemplo, se você sabe, né? Contexto histórico. Ou posteriormente, no próximo parágrafo, você pode trazer citações. O que tem que acontecer aí? Isso tudo são estratégias, né? Para o seu texto dissertativo e argumentativo, para o seu desenvolvimento, para você ganhar nesse desenvolvimento a nota máxima, que seria aí entre 0 e 200 pontos aproximadamente, né? Já que cada fragmentação ali de texto tem uma competência que vai ser cobrada a respeito dele. Então, o que você vai precisar para poder dar continuidade a isso, para poder ligar uma coisa a outra e para poder, mais do que isso, ficar completa, ser considerado completo e consistente o seu desenvolvimento. Você precisa primeiro verificar se o que você citou, o que você está falando, tem a ver com alguma área do conhecimento? Ou é simplesmente, falei isso aqui, lancei essa ideia? Se tem a ver com alguma área do conhecimento, você precisa colocar lá na sua redação, precisa estar no seu texto. Exemplo, de acordo com Paulo Freire. Quem é Paulo Freire, gente? Não é um educador? Não é uma pessoa conhecida aí nessas áreas de conhecimentos relacionados à pedagogia, por exemplo? Se você for citá-lo, claro, né? É só um exemplo, tá bom? Então, se ele é conhecido, já é um critério a menos que você tem que se preocupar no seu texto. Segunda coisa, o que você citar tem que ter tudo a ver com as palavras-chave lá do tema. Então, lembra que eu passei essa estratégia também para encontrar palavras-chave do texto? Então, pense lá nas palavras-chave do texto, do tema. Pense lá nas palavras-chave do tema. O que você está citando está envolvido diretamente com essas palavras-chave? Bom, se tem a ver com a área do conhecimento, se está envolvido com as palavras-chave, 2 coisas a menos para você se preocupar. Depois, o que você faz em relação a isso? Você explica. Porque não basta o que você cita estar envolvido com a área do conhecimento. Não basta o que você cita ter a ver com as palavras-chave do tema. Você precisa também explicar aquilo ali. Então isso aí
o que eu tô colocando para vocês são dicas realmente de ouro. São critérios que são cobrados aí, que serão, né, cobrados entre esses avaliadores do Enem, e que se você seguir, não tem erro e vai ser um sucesso essa questão do texto, do desenvolvimento do seu texto dissertativo e argumentativo. Vou colocar aqui como exemplo para vocês, olha só, preste atenção. Uma possível citação que poderia ter vindo ali no desenvolvimento, é claro, eu peguei tema aleatório, tá? Essa aqui não é uma questão. Ó, coloca-se assim: segundo o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Logo, sem o hábito de lermos, nos privamos de compreender fatores importantes que estão presentes em nosso cotidiano, o que nos torna seres incapazes de argumentar e entender discursos simples. Então aqui, suponhamos que o tema seja a questão da importância da leitura, tá? Aí a pessoa cita aqui o Paulo Freire, que é um educador e filósofo. Ele pertence a alguma área de conhecimento? Sim. Aí ele coloca que ele relaciona uma fala do Paulo Freire ou dos livros, uma ideia geral dos livros de Paulo Freire com a palavra-chave do tema, que seria a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, assim, estamos falando de leitura, então já pegou as palavras-chave do tema, beleza? E mais do que isso, o que essa pessoa faz? Ela explica o que esse cara aqui falou tem a ver com o tema. Tá? Então coloca assim: logo, sem o hábito de lermos, nos privamos de compreender fatores importantes que estão presentes em nosso cotidiano, o que nos torna seres incapazes de argumentar e entender discursos simples. E é isso aí, pessoal, é isso que vocês vão fazer, são essas regras e técnicas que vocês vão seguir. Prestem muita atenção que logo tem uma outra parte falando de conclusão. Tchau, tchau!